Dando início ao vídeo, então, caçando o fundo do Bitcoin. Opa, do euro. Bom, para a gente conseguir catar o fundo, a gente tem que entender o comportamento do ativo, né? Então, é interessante estudar seu comportamento a longo prazo, né? Como diz, eu acredito que eu vou, enquanto existir euro e dólar, eu vou operar esse par, né? Enquanto eu for trader, né? Porque é o que tem mais volume de negociação, blá blá blá. E a Inglaterra até pode ser destruída, né? Ou ficar irrelevante, mas destruir a Europa inteira é mais difícil. Então, o Bitcoin pode ser proibido, a Petrobras pode ir à falência, mas então é algo que é bom a gente saber com uma palma da mão. Depois pensar em, quando dominar bem esse, pensar em outros ativos, né? Mas o que me chama sempre a atenção disso aqui, eu olhei um gráfico aqui que vem desde 1972, né? Então, eu acredito que isso aqui seja tudo irrelevante, né? Ó, embora olhando aqui o mensal, até teve aqui, ó. Não sei como é que eles chegaram nesses dados aqui. Será que é pela projeção das moedas dos países? E se a gente olhar, ó, teve aqui um flip, né? Última vela antes de romper a zona. E foi onde parou ali, né? Aqui já é real, né? Já existia euro, né? Tem alguma coisa a ver com as cotações das moedas antigas. Mas, para todos os efeitos práticos, eu acho que qualquer coisa abaixo de 2002 é bobagem. Então, eu vou entrar aqui com o gráfico da Holanda mesmo, que só começa em 2002, junho de 2002. Só para diferenciar que se eu pegar o outro, tá cheio de marcação, né? Aqui o euro, depois eu vou explicar isso aqui em outro vídeo. Uh, algo mais interessante. Dá para ver que o euro, ele, no comportamento a longo prazo dele, começou em 2002, subiu que nem louco, né? Fez um pullback saudável aqui, né? Em 2004 até 2005, depois subiu muito, ou seja, valorizou muito mais que o dólar até 2008. Daí teve aquela crise imobiliária, deu uma paulada, 3 meses de caída, deu uma recuperada, outra paulada, deu uma recuperada. Aqui segurou nesse fundo, né? Não rompeu esse fundo. Subiu bem corretivo em 2013, por ali, né? A crise já estava melhorando, né? 2014 não sei o que houve, aqui começou, caiu bem, feio, né? Não sei o que ou os Estados Unidos que subiu, sei lá. Vai saber, né? Então teve aquele o ICOF de 2 anos, né? Deu aquela subidinha assim, não tão forte quanto essa aqui. Então teve uma descida bem corretiva em pleno governo do Donald Trump, né? Bem. No 4 horas a gente vê que isso aqui é bem estranho, né? Não tem imbalance aqui, né? Se eu olhar meu negócio de imbalance, praticamente não tem no mensal, diferente das outras descidas, né? Então, depois do Covid, teve uma subida engana bobo, porque eu acredito que foi motivada pelo Donald Trump imprimindo dinheiro a rodo para dar para as pessoas, né? Para tentar comprar votos. Como o Bolsonaro tentou aqui, né? 600 pila. E temos aqui, né? Daí fizemos um topo, falhamos em. Aqui parecia que ia segurar, mas em maio aqui de 2001 ele saiu rasgando com tudo. Uma coisa interessante para a gente olhar aqui no mensal, que desde que começou essa perna de baixa, só teve vela preta praticamente, né? Eu vou tirar os inside bar aqui, só pra gente ver. Ó, teve um inside aqui, um doji praticamente, né? Lá no começo. Teve essa aqui também, né? Que ali por maio desse ano. Primeira vez que a gente tá vendo duas velas da mesma cor aqui, né? Outubro. Opa, não, lá, eu vou dar pausa. Vai sacar a liquidez da H4 daqui a pouco. Lá, né? Mas olhando aqui com calma, né? Primeira vez, ó, em tempos que a gente vê desde aqui que eu tô vendo duas velas cinzas aqui, que são as velas de alta no euro, né? Essa aqui foi um side, né? E essa aqui, claro que o mês ainda não terminou, ele pode terminar como essa aqui, né? Como essa aqui, né? Pode simplesmente, temos a recém no dia 8, né? Provável que aconteça isso. Aqui vai ser um inside bar e cair. Mas uma coisa que dá para ver, que meio que ele pegou uma resistência forte aqui, né? Se eu olhar aqui, ó,
quais os lugares onde ele fez essas velas cinzas, né? O spring daquela mega consolidação de 2 anos, aquele mega Wyckoff, né? Uh, aqui assim, a gente tinha, aqui tivemos o fundo do Covid, daí antes de romper o topo de COVID, do Covid, dá para ver melhor em tempos menores, mas ó, bateu nessa, aqui onde o Covid saiu rompendo com tudo para cima, né? Ele fez uma refugada e foi. E aqui assim, antes, até então a gente estava bullish, né? Ó, rompendo fundos e topos, rompendo. Primeira vez que rompeu um fundo foi aqui, antes de romper ele deu uma enroladinha, né? Dá para ver aqui, né? Fez esse dojizinho, né? Então aqui foi bem no começo, quando ele o último rompimento que tivemos aqui, né? Ele deu uma reboleada e naquele fundo histórico, né? O fundo do Covid ele não ofereceu resistência no mensal, né? E agora a gente está reboleando bem aqui. Parece que é uma longa, como é que se diz? Uma longa descida. E uma coisa interessante aqui, que a gente tinha essa região aqui no mensal, e ele não segurou nela, né? Ele rompeu. Talvez se a gente olhar no semanal a gente vê uma coisa mais específica, mas eu já vi ela. É a mesma região ali, né? Deixa eu só botar a visibilidade. Dá pra ver que esse range aqui, né? Ó, ele rompeu. E é uma coisa que o Black Watch da Phantom sempre diz que quando tu tem uma quando tu tá contra a tendência, não espere que o teu AB vai segurar para te abrir um trade contra a tendência. Espera ele romper primeiro para sacar liquidez e daí ir embora. E dá para ver aqui no semanal que tinha liquidez aqui, né? Uma trendline, né? Talvez nos tempos menores seja mais claros, mas dá para ver bem direitinho aqui, né? Tinha liquidez aqui, vamos ver até no diário esse negócio, mas uma trendline aqui, né? E o que que aconteceu, né? Todo mundo longando ali, né? Achando, não, aqui é o fundo dos fundos, né? Nunca vai romper um para um, vão comprar que nem louco. Aí deu uma paradinha aqui, né? Então, o que que ele faz? Ele vai abaixo, em vez de parar aqui e reverter, ele vai abaixo, saca a liquidez e começa a subir. Foi exatamente o que aconteceu, né? O BlackRock diz que sempre que ele vai pegar trend contra a tendência, ele faz isso. Ele não espera que segure, ele espera romper e depois dar a reação. Bom, então dá para ver que essa pernada aqui está bem forte, não tão forte quanto aquela, né? E se a gente olhar aqui, tivemos um comportamento similar depois dessa pernada. Vamos ver. Aqui também, ó, rompemos essa estrutura para daí reverter. Aqui até não é o caso, deixa eu ver. Aqui, se considerarmos aqui, mas aqui acho que é meio estranho, né? Ou seja, se eu considerar esse double week, provavelmente no semanal tem alguma coisa, né? Dele também, ele rompeu. Vamos olhar o semanal. Era só um DGzinho no semanal, mas que seja. Ele rompeu também para daí subir, né? Ou seja, é bem aquilo que a gente já conhece de certa forma. Lembra que o Bitcoin nos 28, nos 30 mil, ele foi para 29 para daí rasgar para cima, né? Meio que assim, né? Ele tá contra a tendência, ele antes de descer, ele sobe. Então, pode ser que aqui seja o fundo que reverta e comece a subir? Pode, mas uma coisa que eu percebo no euro, sempre que acontece uma reversão, ele não faz um bico agudo, ele faz meio que uma consolidação. Se vermos aqui esse topo histórico, a gente vê que foi 1, 2, 3, 4, 5 meses aqui. Tá, aqui já tinha revertido, foi mais ou menos agudo, etc. Aqui, quando parou essa queda, também dá para ver que é devagar. Aqui assim estava subindo, antes de reverter, ele deu uma baita de uma enrolada. Aqui também, né? 4 meses, né? Aqui o Covid, eu acho que
eu não sei se dá para considerar, porque teve muito mais manipulação que o normal, né? Aqui, então, se esse negócio vai reverter, uma pernada desse tamanho, maior que essa aqui, né? Maior que essa, só não é maior que aquela lá, né? E essa aqui para parar foi, ó, olha que consolidação, né? Eu acredito que no mensal a gente vai ver alguma coisa assim. Um Wyckoff para daí subir. Ou pode continuar descendo, né? Aquela história, né? Eu acredito, né? Não quer dizer que vai acontecer, né? Por causa que os caras estão tudo shortando, eles têm que encerrar as posições e começar a alongar, né? Antes, né? Isso é um movimento institucional. Olha quanto tempo deu aqui, né? Então, outra coisa que eu acredito que talvez exista um movimento dos bancos centrais europeus, não sei, eu não conheço muito a fundo, para tentar segurar próximo do $1 o euro, que vê que ele está variando, né? Entre 1,0, desde que rompeu o 1 aqui, né? Ele tem variado, ele não subiu muito, ó, entre 1,03 e 0,95. Talvez eles queiram manter nessa faixa, que nem no Brasil, eles usam a taxa de juros e compram e vendem dólares para o governo, né? Para segurar o dólar na faixa dos R$ 5 ali. Eles começou a cair abaixo de 4, o governo começou a comprar ou vender, eu nunca sei o que é, para não deixar cair abaixo, que eles não, em vez de deixar cair, né? Eles não queriam que caísse. Então pode ser que tenha alguma coisa assim, né? Vai saber, né? A gente não é nada ilegal, mas que a gente que sabe que os governos fazem e podem afetar, né? A gente que está especulando, né? Eles estão defendendo as moedas deles, né? Então, e a ideia, o sonho de todo mundo é tentar pegar o fundo, né? Tá, do mensal aqui é muito, muito raro, né? Mas digamos aqui, no semanal dá para ver, né, que temos muitos fundos, né, interessantes, né? Se a gente consegue identificar esses fundos aqui, é uma mina de ouro, né? Ó, vamos ver. Tá, aqui, começar aqui, né? Então, ontem eu fiz um estudo desses fundos, onde o preço reverteu. Uma reversão assim que interessante, né? Dá para ver que aqui até deu uma agulhada, mas tudo bem. Aqui é aquele dezembro do ano passado que estava bem consolidado, né? Então, para a gente parou o volume. Aqui foi um fundo, a reação foi pouca, mas no diário isso aqui dá uma. No 15 minutos deve dar uns trade legal, aqui também. Aqui nem se fala, né? Para lá já era outro comportamento, né? Acho que até dá para limitar daqui em diante, né? E daí eu fiz um estudo assim, se a gente conseguisse pegar, né? Que todo mundo quer comprar no fundo, né? Mas o nosso objetivo, a gente não quer operar contra a tendência. Mas a gente sabe, né, que se o preço está caindo, aqui começou essa pernada, até onde a gente espera que vai descer para fechar as operações, né? Porque o padrão, as pessoas, sei lá, vamos dizer que o cara comprou aqui e bota o alvo aqui, né? Ah, é o fundo, esse fundo é fraco, vai romper. Mas poderíamos ter levado, daria, vamos dizer que teria dado 1 para 26, né? Poderia ter levado, se levasse até o fim, daria 1 para 3, o dobro no mínimo, né? Então, claro que a gente não quer também devolver tudo, né? Então, eu fiquei olhando qual o comportamento dele. Eu analisei todos esses fundos aqui, desde esse aqui, acredito, ontem, e daí eu cheguei a umas coisas interessantes. Deixa eu tirar essa linha rosa. Essa linha rosa aqui é bem nos 50%, dá para ver que ele sempre volta, antes de romper para baixo, ele volta acima dos 50% para romper. Voltou nos 50%, rompeu. Voltou, rompeu. Aqui tocou na linha, né? Etc. Praticamente desde aqui, ó, eles têm feito esse comportamento. E se a gente olhar aqui aquele movimento que eu falei do governo Trump, bem maluco, né? Então, esse comportamento aqui tá bem claro, né? Claro que não vai durar para sempre também, né? Deixa eu tirar a linha rosa, então. E outra coisa que dá para olhar aqui, que esse semanal aqui, essa consideração, essa subidinha aqui, ó, tá demorando mais que o normal, né? Olha só. Todos os outros, ó, 1, 2, 3, 4 semanas e caía.
uma, duas, três, quatro, cinco, seis ainda subindo, né? Acho que é o período mais longo, né? Pode ser que esteja a tal da reversão, ou o que eu acredito, deve vir mitigar essa região aqui, que ela mitigou uma parte, né? Até aqui, né? Ele pode vir, né? Que essa parte aqui ele já tinha esse pavio, se a gente olhar. O decisional, né? Aqui o que rompeu, que está nos 50%, ele já tinha mitigado, voltou aqui e está subindo de novo, né? Então, acredito que vamos ver uma coisa mais demorada aqui, um zigue-zague, né? Mas voltando ao ponto, então. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo, não ficar longo, falando do geral, e depois eu vou entrar no específico.